Núbia, quem a trouxe, a Núbia? Aleluia. Então, a irmã Núbia está ali com a nossa irmã Liliane, e ela hoje achou por bem de glorificar o nome do Senhor aqui neste lugar. O Deus é o mesmo. O povo é aquele que vai morar no céu. Então, nós podemos glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês, a igreja feliz e alegre com a presença dos nossos irmãos. Vamos dizer: sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Você que está aí do lado, pode dar um abraço nesse irmão que está nos visitando? Pode dar um abraço aí? Dizer a ele: sois bem-vindo. Você é bem-vindo em nome de Jesus. Dê um abraço aí bem forte, aperte aí, viu? Eu tenho certeza que esse povo aqui é caloroso, aconchegante, e o nome do Senhor é sempre glorificado. Eu peço para a igreja ficar em pé. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, e nós queremos não apresentar, mas dizer que ele está de volta, né? Porque o pastor Maurício, depois que ficou conhecido mundialmente, ele parece que esqueceu do time. Mas hoje, eu quero dizer, viu, pastor Maurício, pela rádio web nós estamos transmitindo para outros países. Inclusive tem alguns irmãos que participam conosco aí pelo programa, pelas redes sociais, que estão em Portugal e em outros países aí. E o pastor Maurício, ele veio novamente, lembrou do Taima, uma casa aí onde ele começou a sua caminhada na pregação, aqui no ciclo de oração. Ele pregou muito aqui, e eu fiz esse convite, e ele com muito carinho disse: eu vou, pastor Adilson. Eu fiquei muito feliz, viu, pastor Maurício? Sem demagogia. Eu estou muito feliz com a tua presença aqui. Pastor Maurício está aí no ministério itinerante da palavra. Estava agora há pouco ali na Vila Prel, mas agora aprove Deus dele dar continuidade no projeto que ele tem na sua vida, e também atendendo aí a sua agenda. Então ele hoje está conosco para trazer a palavra de Deus. Pastor Maurício, ele não é só pastor, mas ele é professor, ele é químico, ele faz parte de conselho de política. Pastor Maurício, ele faz remédio. Quem precisa de remédio aqui? Toda vez que Pedro da Vitória vai ali na sede, eu olho para o pastor Maurício e disse: meu Deus do céu, todos os remédios de Pedro da Vitória é patenteado pelo pastor Maurício, rapaz. E não é fácil. Então ele está aqui conosco, e hoje ele vai trazer a palavra de Deus para os nossos corações. Como nós vamos dizer para o pastor Maurício? Aleluia. Paz do Senhor para os irmãos. Podemos tomar os vossos assentos, meus queridos. Eu queria ver se os meninos do teclado me ajudariam a cantar só um pedacinho de um hino. É possível, queridos? Eu sei que vocês manjam bem aí. Eu estou ficando tiozinho, mas não gosto de cantar. Marcos Antônio, te peço perdão. Só o refrãozinho. Vamos lá? Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão para mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Amém. Oh, glória. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui no Jardim Taima, igreja onde eu tive as primeiras oportunidades. O primeiro cidadão que teve coragem de me dar o microfone para pregar foi o pastor daqui. Não sei se foi Zé Fernandes, foi o pastor Augusto Belarmino, não sei, foi um dos dois aí. Mas eu me lembro que eu era novo cooperador e eu preguei 16 minutos. Aí eu falei: meu Deus, o pastor me chamou para pregar. E eu vim aqui e trouxe o negão Otávio. Se os irmãos lembram, faz muito tempo, porque o pastor Otávio era pregador itinerante. Eu falei: com certeza eu não vou dar conta do tempo. Então, eu já falo só um pouquinho e falo que vou deixar para o pastor Otávio pregar. E foi uma bênção. De maneira que aqui tinha um ciclo de oração, muitos trabalhos, nós aprendemos a amar os irmãos aqui. E a vida, irmãos, nos leva para um lado, para o outro, e tem um tempo de estar próximo, e tem um tempo que nós afastamos, não é? Um homem de Deus, ele tem que saber qual é o momento de entrar em cena, mas também precisa ter humildade para saber quando é o momento dele sair de cena, quando é o momento dele sair da frente dos holofotes e ir para trás dos bastidores, não é? Eu comentava com o pastor Adilson, que dirigindo a igreja esse tempo,
fiquei 3 anos e meio no Irapiranga e fiquei na Vila Pré 5 anos. 4 anos, 11 meses, uns quebradinhos. E após terminar a reforma, eu conversei com o pastor e disse a ele que eu fazia como Simeão: despede o teu servo em paz, porque já os meus olhos viram a glória de Israel. Eu estava estudando à noite, ainda estou estudando, e havia segurado algumas disciplinas que era para cursar na terça-feira. Eu segurei para que a gente conseguisse atender os cultos de ensinamento, mas chegou uma hora na universidade que não tinha mais como segurar. Daqui a um ano e meio tem o exame da ordem, e aí a pegada é mais violenta. Se a gente não tiver tempo para estudar, tudo fica mais difícil. E aí o nosso pastor aguardou um tempo, já tinha até esquecido, e aí ele conseguiu fazer a nossa substituição, de maneira que nós estamos ali na nossa sede e nos finais de semana atendendo aí algumas indicações do pastor Israel e alguns convites, sempre quando nos é permitido. De maneira que para mim é uma alegria muito imensa. Já era para ter vindo aqui há um bom tempo, mas como já tinha outras coisas marcadas, a gente precisou atender aí a autorização de nosso pastor. Queridos irmãos, eu quero meditar com vocês em 2 textos da palavra de Deus. Um texto está no capítulo de número 2 do Evangelho de São Mateus, versículo 19, e o segundo texto está no capítulo 3 do Evangelho de São Lucas. Então, Mateus 2 e 19 é o primeiro texto que eu quero ler, e eu peço aos irmãos, por favor, tenham um pouquinho de paciência comigo, pois esse texto ele requer um pouco de tempo para explaná-lo, para explicar alguns detalhes que tem aqui, e só será possível se os irmãos tiverem paciência comigo, nesse particular. Amém, queridos? Amém. Mateus 2, 19, enquanto alguns irmãos estão folheando, agradeço ao pastor Adilson pelo carinho. Muito obrigado, meu amigo. Senhor, pastor Isaías, uma alegria. Rever os irmãos aqui é uma alegria muito grande, irmão Roberto. Que Deus possa abençoá-lo. O Giovanni aí, o tocador abençoado. Verso 19 diz assim: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Verso 21. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, quem é que reinava na Judéia? Guarde esse nome. Arquelau reinava na Judéia. Em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, por gentileza. Versículo de número 1. Diz-nos assim a palavra de Deus, Lucas 3 e 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Pôncio Pilatos governador de onde? Tem um problema aqui, porque Mateus falou lá no capítulo 2 que era Arquelau, que era o governador da Judéia. Agora Lucas está dizendo que não é nada de Arquelau, que é Pôncio Pilatos. Vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, verso 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Amém? Amém. Queridos e amados irmãos, por mais que pareça que esse texto não tem nada para nos apresentar, na verdade tem muita coisa, e eu entendo que nós precisaríamos, pelo menos, com toda a humildade, de 1h30 para tentar explanar o que esse texto tem para nos dizer. O primeiro problema que nós temos nesse texto aqui, narra a fuga de José, Maria e o bebezinho Jesus para o Egito. E por que eles fugiram para lá? Ora, é simples, porque Herodes, o grande,
mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, quando ele soube que havia nascido o rei dos judeus. Mas eles fogem para o Egito. Depois de um determinado tempo, Herodes morre. E quando Herodes morre, o anjo revela a José dizendo: pode voltar, porque quem procurava a morte do menino já morreu. José levanta com Maria e o Jesusinho e vem voltando para a sua terra. Quando ele chega, ele fica sabendo: olha, o governador, quem está reinando aqui agora, é um rapaz chamado Arquelau. E aí ele fica com medo, e o anjo fala: não, vem tranquilo, vem para Galiléia. E ele vai. Porém, no capítulo 3 do Evangelho de São Lucas já dá um panorama mais geral, um panorama cheio de especificidade, e é aqui que eu queria constituir a espinha dorsal dessa mensagem. Porque ele começa dizendo que eles estavam no 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Tibério César, filho de Cláudio César, o primeiro imperador de Roma, filho adotivo. Ele assumiu o império de Roma no ano 14 a.C. E agora já tinha 15 anos que Tibério era imperador de Roma. Se fizermos a conta, ele assume no ano 14, no ano 14. E aí é interessante que Cristo está com 14 anos de idade. E depois ele já está com 15 anos no poder. Então, nos dias em que Lucas escreve isso aqui, Jesus estava por volta de 29 anos de idade e meio, quase 30 anos. É partindo desse ponto que eu penso com vocês, porque Lucas começa a falar algumas coisas que parece que não tem nexo. Porque ele fala que Pôncio Pilatos é o governador da Judéia e não esse rapaz chamado Arquelau. E aí ele fala o seguinte, que tem um tal de Herodes, que é tetrarca da Galiléia. O irmão dele, Herodes Filipe, é tetrarca da Itureia e da província de Traconites. E um outro rapaz chamado Lisânia é tetrarca de uma outra região aqui, de Abilene. Pois bem, existiram vários Herodes, meus irmãos. O Herodes principal era o Herodes pai. Esse Herodes pai foi um homem que fez muitas coisas boas, tanto para os judeus quanto para o povo da sua terra. Esse Herodes reinava na região da Judéia, não tinha nada a ver com Roma. O imperador de Roma, que era Tibério Cláudio aqui, estava já com 15 anos no poder, sempre teve o desejo de colocar as mãos na província da Judéia, na Galiléia, por ali, mas nunca pôde, porque ali era da dinastia herodiana. Ele não podia colocar porque tinha um tratado de paz. O Herodes principal, irmão, era o Herodes o Grande. Era um homem ruim. Era um homem covarde. Ele fez coisas boas? Sim, mandou fazer ruas. Fez ruas. Ele mandou construir a fortaleza de Massadas. Ele fez muitas coisas boas. Mas o que ele fez de ruim era muito maior do que o que ele fez de bom. Se não vamos a alguns detalhes que Flávio Joséfos, o escritor judeu, ele detalha, sabe, de maneira bem, assim, clara, muitas coisas acerca desse período difícil da história de Israel. Esse Herodes o Grande casou-se 10 vezes. A última esposa dele era uma mulher chamada Mariana. Era um homem que tinha um medo de perder um poder, que era uma coisa terrível. Mariana tinha um irmão chamado Aristóbulo, e por ele ser um rapaz que tinha queda para a parte religiosa, Herodes o Grande coloca Aristóbulo como sumo sacerdote. E quando ele veste a estola sacerdotal, ele coloca a mitra na cabeça, ele coloca o peitoral com as pedras, o urim e o tumim, e ele vai fazer uma celebração em público. Os judeus ficam fascinados em vê-lo com tamanha habilidade ministrar diante de Deus. E os judeus vão à loucura e começam a clamar, dizendo: Aristóbulo, e reconhece. E como ele percebe que Aristóbulo foi ovacionado pelos judeus, este Herodes sente um ciúme e diz: este rapaz vai tomar o poder de minha mão. E ele então dá ordem aos seus soldados, aos rapazes do seu reino, que convide Aristóbulo para ir nadar no rio, porque estava fazendo muito calor. 17 anos, um rapaz ainda na sua adolescência, uma vez que hoje
pelos psicólogos, a adolescência se estende até os 22, 23 anos, dependendo da formação de córtex e também da bainha de mielina que há nas sinapses do cérebro de cada cidadão. Pois bem, é a partir dessa ideia que esse menino vai nadar, e quando ele pula na água, os soldados de Herodes e os rapazes que estão na água o segura, de maneira que Aristóbulo morre afogado, porque Herodes tinha medo de perder o poder. Este Herodes era tão terrível, irmãos, que ele teve muitos filhos das 10 esposas, e 2 deles se destacam estudando em Roma. E porque os meninos se destacaram, a sua irmã lhe diz: olha, quando esses meninos voltarem aqui, tão certo como 2 e 2 são 4, eles tomarão o poder, vão usurpar o poder de você, porque eles têm habilidade, eles agora são letrados. Herodes manda chamar os meninos lá em Roma, e eles voltam achando que aconteceu algum problema. E quando eles chegam em casa, o seu pai manda matá-los a sangue frio, com medo de perder o poder. Naqueles dias, o responsável por Roma, em uma determinada região, era um senhor chamado Marco Antônio. E aí a gente conhece a história do Marco Antônio, que teve um romance com Cleópatra e tudo mais. E aí é interessante porque Marco Antônio manda chamar este Herodes o Grande lá para saber por que ele matou o sumo sacerdote de 17 anos. E ele descobriu que Marco Antônio tinha uma queda por a sua esposa. E ele tinha medo que Mariana a traísse. De maneira que quando ele vai viajar para prestar conta a Marco Antônio, ele já deve ter preparado um homem para matar Mariana, sua esposa, para ela não traí-lo. Então veja que insegurança deste homem. Fez muita coisa ruim. Mas quando ele está prestes a morrer, ele pega a região que ele toma conta e divide em 4 pedaços. 4 regiões. Ele pega o seu filho Herodes, que recebe o nome de o tetrarca, e o coloca para assumir a região da Galileia. Ele pega o seu filho Herodes Filipe e coloca para assumir a província de Traconites, conforme está descrito aqui no versículo 1, e da Itureia. Ele pega o seu filho Herodes Lisânia e manda para assumir a região de Abilene. Aqui ele é chamado de tetrarca de Abilene. E o seu filho, que foi tido como pior administrador, que é o tal do Arquelau, Herodes Arquelau, assumiu a Judéia. Veja, quando um atleta é campeão em uma categoria 4 vezes, nós dizemos que ele é tetracampeão. Exatamente, Herodes pegou o seu reino e dividiu em 4 tetrarquias. E aí ele coloca cada um dos seus filhos para assumir cada um uma tetrarquia. Por esse motivo é que eles são chamados de tetrarca, isto é, toma conta de 1/4 parte de uma região, ou de 1/4 de uma região. Por isso que eles recebem esse título de tetrarca. Pois bem, nos dias desses rapazes, a condição espiritual de Israel era horrível. Deus não havia mais falado por meio de profetas que escrevera livros, não, senhores. Ia completar 400 anos que Deus não falava canonicamente. Deus falou de forma pontual, revelando a Simeão que ele viria Jesus antes de morrer, revelando a Ana, a profetisa, acerca do Messias que seria apresentado no templo, etc. e tal. Mas falar de maneira canônica, assim diz o Senhor, ou veio a palavra do Senhor ao profeta tal, ia completar 400 anos que isso não acontecia. A sociedade estava corrompida, a pobreza tomou conta do povo, porque, apesar de tudo, o cidadão da família de Herodes, o Arquelau, contribuiu para a pobreza do povo, porque não era um bom administrador, não conseguiu implementar políticas públicas de inserção social do povo, políticas públicas de divisão de renda e de riqueza, de maneira que a situação estava difícil, financeiramente falando. Espiritualmente falando, nem se diz. A corrupção entrou no meio do templo, no meio da religião judaica, de tal forma que a tribo de Levi, que havia sido separada para servir, havia perdido a autonomia no templo, não podia dar mais pitaco. E quem escolhia o sumo sacerdote não era mais Deus, por meio do Urim, o Tumim, e falando revelando. Não, senhores. Apesar de ter diversas turmas sacerdotais, quando haveria algum sacrifício, era feito um sorteio e a família tal que caía, era ela que ia operar, que ia manifestar a sua boa vontade e ministrar
o sacrifício. Mas quem colocava o sumo sacerdote era agora uma atribuição do governador. Virou cargo comissionado. Olha para você ver que situação. E aí, como se não bastasse, Lucas apresenta um preâmbulo político no versículo 1. Primeiro ele começa pela política nacional, no caso do presidente. Ele diz aqui, olha, fazem 15 anos que o presidente aqui é Tibério César, o imperador, o chefão. Depois ele dá o parâmetro estadual. Ele fala, olha, aqui no estado, quem é governador da Judéia é Pilatos. Depois ele vem para a política municipal e ele começa a estratificar, ele começa a esmiuçar, dizendo as regiões quem eram os prefeitos. E aí ele fala aqui do Herodes, que era prefeito da Galileia, o irmão dele, o Felipe, era prefeito de duas cidades, Itureia e da província de Traconites, e depois que ele traz um preâmbulo no cenário nacional, estadual e regional, ele entra no contexto sacerdotal. E aqui é triste, é uma vergonha, porque, vejam vocês, no Antigo Testamento não poderia haver dois sumos sacerdotes, irmão. Hoje nós temos, a nível de mundo aí, nós temos o Joseph Ratzinger, que é o Papa emérito, que entregou e está descansando, e aí nós temos o Papa oficial, que circula no mundo, que é o Francisco, que é o Papa Francisco. Então, hoje a gente tem o Papa emérito. Pois bem, nesses dias aconteceu isso aqui. O versículo 2 começa dizendo que, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Vamos entender isso aqui. Primeiro que é uma excrescência, porque não poderia haver dois sumos sacerdotes. Mas os homens, as famílias endinheiradas, pagavam altas somas de dinheiro para serem ungidas sumos sacerdotes. E aí, como o dinheiro falava muito alto, o cara poderia não ter chamada, não ter habilidades sacerdotais, mas entraram com alguns talentos de ouro e de prata na mão do imperador ou do governador. Ele então, mais que depressa, ele tirava de cena o sacerdote atual e colocava aquele cara que mesmo não tinha chamada, mas pagou. Parece os dias atuais, né? Mas o problema não parou por aqui, porque Anás, ele é genro de Caifás. Isto é, tirou o sogro, porque contrariou Roma, mas para não ter nenhum rolo de cobra, não ter nenhum problema, coloquei, é da família mesmo, vamos deixar tudo em casa. E aí virou uma dinastia eclesiástica, irmão. O maior erro que Eli pôde cometer no seu ministério, Samuel acabou repetindo, que foi o erro da hereditariedade ministerial. Ele achou porque ele era, os seus filhos tinham que ser. E foi a pior desgraça de Israel, quando Eli coloca os seus filhos para assumir a sua posição, e aí o desastre foi grande. Samuel entrou pelo mesmo caminho e caiu no erro, incorreu na dificuldade de confundir o privado com o público e trouxe os seus filhos para cá. O problema aqui foi sério, porque colocam Anás para ser sumo sacerdote no lugar de seu sogro Caifás, e seu sogro ficou por ali porque tinha uma moralzinha para o povo não perder o respeito e continuar. Então, irmãos, era um cenário difícil. E moralmente falando, moralmente era pior, porque aqui o governador tinha um problema muito sério. Vejam vocês que esse Herodes aqui, o tetrarca, estava num problema sério, porque ele estava casado com uma mulher chamada Herodias, acabou de divorciar da mulher dele, casou com uma mulher chamada Herodias. Herodias, João Batista disse que ela era mulher do irmão dele, Filipe, Herodes Filipe. Só que a história diz que essa Herodias, que era mulher de Filipe, e que agora era mulher do seu irmão Herodes, portanto casou com a cunhada, além disso, era filha de um tio deles dois, chamado Aristóbulo. Isto é, além de mulher, além de, meu Deus do céu, cunhada, ainda era prima. Olha o rolo de cobra. Uma sociedade sem valores, sem preservação de valores que perpetuam uma família com postura, valores de costumes. E é interessante porque não tem lei que faça os costumes cair, mas os costumes acabam por virar lei. Quer ver uma coisa?
Não tem lei que diz que você tem que fazer fila no ponto de ônibus. Mas virou costume. Tu chega lá e fica na fila. Passa na frente para tu ver. Uma mulher passou na frente da outra no Macedônia. Do jeito que ela pisou no degrau, a outra pegou no coco do cabelo e puxou. Jogou no chão. Aqui não. Porque o costume acaba gerando a lei. Ora, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? E já falei que não vai dar para falar tudo, bem verdade. É que o cenário social era o pior que podia. A fome assolava de maneira absurda. O desemprego assolava de maneira abrupta o povo judeu. Patriotismo não existia mais. Eles estavam refém nas mãos dos herodianos e Roma circulando feito um pitbull para tomar conta do pedaço. Quando o Herodes aqui, Arquelau, não dominou bem Jerusalém, os judeus se insurgiram em rebelião e mandaram dizer para o imperador Tibério César: tira esse cara daqui, não queremos ele aqui, ele é incompetente, vai morrer todo mundo de fome. Tibério César, imperador de Roma, o segundo, que tinha o desejo de tomar conta da região de Jerusalém, da região da Judéia, nunca viu uma melhor oportunidade. Ele falou: era esta a oportunidade que eu queria. Ele deporta Herodes Arquelau, manda lá para longe, e ele pega um romano, Pôncio Pilatos, e coloca para assumir a região da Judéia como governador. Agora, toda a província da Judéia tinha que pagar impostos para Roma, e agora os judeus começam a enfrentar um grande problema ali. Veja, o caos social estava instalado. A moral estava mais baixa do que a barriga da cobra dentro do buraco. E é exatamente no pior cenário que Deus resolve falar, e o texto do versículo 2 diz que diante de todo esse cenário, veio a palavra de Deus a João Batista no deserto da Judeia. O cenário era o pior possível, meus irmãos, a economia estava acabada. Mas Deus resolveu nesta situação quebrar um silêncio de 400 anos, dizendo: vou eu agora fundar uma igreja no meio deste caos, vou eu agora estabelecer um povo no meio deste caos, vou eu agora dar calor no meio desse gelo da maldade, vou eu agora levantar um grupo que traga um cheiro suave no meio desta carnificina da maldade. E aí é interessante, porque Deus envia a sua palavra, e a palavra vem até a região de Israel, passa pelos principais dos sacerdotes, e eles não a veem e não a percebem, passa pelos escribas e fariseus, os legalistas da lei, e eles não percebem, passa pelos terroristas, que eram os zelotes, Pedro era um deles, e eles não a percebem. A palavra vem, passa pelos dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e eles não têm sensibilidades para ouvi-la e absorvê-la, e ela então sai procurando rumo, e Deus fala: vai palavra, vai para o deserto da Judéia. E quando ela chega no deserto da Judéia, tem um rapaz sem parecer, sem formosura, chamado João. A palavra de Deus encontra a guarida no coração dele, e Deus resolve fundar uma igreja no deserto da Judéia. Alabassuri me comanamanchébia. Tema da mensagem desta noite: as marcas de uma igreja do deserto. A igreja do deserto tem marcas inconfundíveis. A igreja do deserto tem marcas inapagáveis. A igreja do deserto, quando ela aparece no mundo espiritual, inconfundivelmente os demônios a reconhecem como a igreja de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho 7 tópicos para a gente trabalhar aqui, mas vou falar só um, porque o tempo já mandou parar. Mas eu quero primeiro dizer para o senhor e para a senhora o seguinte: a primeira mensagem que Deus traz ao meu coração aqui é que, mesmo nesse caos, Deus resolveu estabelecer uma igreja no deserto da Judéia. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Erga a mão, por favor, erga a mão, receba lá em nome de Jesus. Receba lá.
Deus não depende do cenário nacional para atuar em favor de tua família. Deus não depende do cenário para atuar em favor de tua vida. Deus é Senhor. E eu quero dizer nesta noite, Deus não depende do Brasil, da economia brasileira, da cotação do dólar, do Dow Jones ou do Nasdaq. Deus não depende de quantos pontos a Bolsa de Valores de São Paulo apresentou. Ele é Senhor. E eu quero dizer, a situação não é impeditivo para Deus lhe abençoar. As marcas de uma igreja do deserto, irmão, ou na Calacéia. João foi escolhido para pregar uma palavra, irmão, e eu comecei a pensar ao ler esse texto. Eu comecei a pregar essa mensagem esse dia na sede e não terminei, e aí eu senti o desejo de terminá-la aqui hoje. Porque que pregador em sã consciência vai começar uma igreja no deserto, irmão? Normalmente a gente quer começar a igreja onde tem gente. Mas João foi começar a igreja que Deus mandou, irmão, no deserto. E aí eu aprendo uma segunda lição e quero compartilhar contigo. O chamado de Deus na vida de João não dependia do lugar. O chamado de Deus da tua vida não depende do lugar. Se Ele te chamou, prepare-se, porque independentemente do lugar que você estiver, a mão dEle te alcançará. A mão dEle te abençoará. A mão dEle te impulsionará. O Espírito dEle se apoderará de ti. E você fará proezas independente do lugar. Deus não se subordina ao lugar para fazer a sua obra. Vejam vocês. É interessante porque quando nós estamos na dependência de Deus, Ele se encarrega de operar. Quero ler com vocês 2 versículos, Mateus capítulo 3, versículo de número 4, versículo de número 5, diz assim, Mateus 3 e 5, diz assim: então ia ter com ele quem? Com João. Então ia ter com ele Jerusalém, que já é muita gente, toda a Judéia, meu Deus do céu, e toda a província adjacente ao Jordão. 6. E eram por ele batizados no Jordão, no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aleluia, pastor. O senhor entendeu, o senhor leu tantas palavras, eu não entendi uma vírgula. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, na revelação de Deus aqui. Se Deus nos chamou para a obra, não te preocupe-se. Ele se encarrega de enviar o povo, de enviar a multidão, de enviar as vidas. O Espírito Santo, irmão, assoprava na Judéia, nos corações, e as pessoas anseiavam e ouvir João. Irmão, toda a Jerusalém, toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão. E aqui é interessante, porque o João está no deserto pregando a palavra, acreditando que independentemente do lugar, ou da situação social, ou do contexto que ele está inserido, o Deus que o chamou era poderoso para fazer cumprir aquele que ele havia prometido. Minha querida, meu querido, o teu Deus é Senhor do tempo, o teu Deus é Senhor da situação. Salmo 24, verso 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Daniel diz que o coração do rei está na mão de Deus e que ele inclina para quem ele quiser. Quando Deus entender que é o momento de executar a obra em tua vida, acredite, o milagre acontecerá. Louvado seja Deus. Imaginem comigo, irmão, 2 judias se encontrando no centro de Jerusalém. Shalom, irmã, shalom. Vamos bater um papo? Não, irmã, estou com pressa. Por quê? Teu marido não quer que tu fique conversando nas esquinas, não? Não, irmã, porque tem culto hoje. Como é que é?
vai ter leitura lá na sinagoga? Não. Hoje tem circo de oração lá no deserto da Judéia. É mesmo? É aí quem prega. Olha, rapaz, tem um pregadorzinho lá chamado João. Não tem parecer, nem formosura. O terno dele não é muito bom, não. É uma roupa de couro de camelo. Só que é o seguinte, quando ele abre a boca, algo de Deus sai na voz daquele rapaz. Nós somos atraídos pelo que ele fala. João pregava a palavra com poder, irmão. Oh, queridos, nós, igreja do século 21, temos uma formação acadêmica fenomenal, temos um suporte teológico magnífico, a estrutura de nossos sermões, sejam eles temático, expositivo ou textual, a nossa hermenêutica e homilética é fascinante, mas muitas vezes o que nos sobra de bagagem, falta de poder de Deus para fazer o pecador sentir-se atraído pelas mensagens que nós pregamos. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja do deserto, ela tem que ter uma marca, e esta marca indispensável chama-se poder de Deus. Ela precisa ter esse poder. E aí, queridos, o João está pregando essa mensagem. Já vou terminar, vou parar, pastor. Vou até fechar aqui, porque senão não dá certo. Eu sei como é que é, quando a máquina esquenta, a gente fica até mal educado. Aí põe a culpa no Espírito Santo. Não é o Espírito Santo não, viu, irmão? O Espírito Santo, ele é decente. Que tem gente que fala, irmão, queria parar, mas até nem o Espírito Santo nem deixou. Calma aí. Que é isso? Que Espírito Santo bagunceiro é esse? Não é ele não, ele é ordeiro, organizado. Queridos irmãos, glória a Jesus. A igreja do deserto está preparada para ouvir João. João tinha 2 sermões. Ele saca o primeiro sermão, que eu apresento como a primeira marca da igreja do deserto. Quando ele saca o primeiro sermão, ele começa a pregar e diz o seguinte: arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus, é chegada o reino de Deus. E depois que João prega esse seu sermão, que convida a multidão para arrependimento, ela vem, confessa seus pecados e desce as águas. Portanto, meus amados e queridos irmãos, a primeira indispensável, inconfundível, irretratável, insubstituível característica da igreja do deserto é que ela foi fundamentada no arrependimento. Não dá para ser crente sem se arrepender de seus pecados. Não dá para servir a Jesus sem nos arrepender de nossas práticas mundanas. Não dá para aceitar aqui o Senhor sem arrependimento, irmão. E a multidão que acompanha João agora, não é pela beleza do terno, não era pelo cardápio de João, porque ele só comia 2 coisas: mel silvestre, tafunhado no gafanhoto. Que coisa louca é essa, pastor? É porque o gafanhoto puro era um gosto muito ruim, só proteína. Ele pegava o gafanhoto, melava um pouquinho no mel e começava a mastigar. Meu Deus do céu, o cardápio do pregador não era aquilo que o povo queria. Só que é o seguinte, o pregador não dá o cardápio que ele quer, nem que o povo quer. Ele dá o cardápio que Deus preparou. Quando João abriu a boca e falou: arrependei-vos, 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 porque é chegado, já chegou, já chegou, já chegou o reino de Deus. O rabacanda rabanturi minereva xandaraia. Ei, irmão, se eu e você nos identificamos como igreja do deserto, mas não há arrependimento de nossas práticas mundanas, então precisamos ressignificar o nosso conceito de igreja, porque a primeira característica da igreja de Cristo verdadeira é arrependimento. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja do deserto, meus irmãos. E é interessante porque quando João prega este primeiro sermão, vem um segundo grupo após ele pregar esse sermão. E o segundo grupo que vem, irmãos, não era dos humildes, não era das pessoas que precisavam ouvir um evangelho e aceitá-lo de maneira pura, simples, passiva. Não, senhores, a Bíblia os trata como escriba, fariseus e principais do sacerdote, isto é, a elite legalista da religião judaica. Irmão, o legalismo mata, o legalismo
legalismo, na verdade, funciona como um formol que preserva as características, o estereótipo de um cadáver por fora, mas por dentro ele está morto. É exatamente isso que o legalismo faz. E quando esses legalistas estão vindo ouvir a mensagem de João para tentar ridicularizá-lo, ele guarda o sermão de crente e pega o sermão para crente surucucu, mal assombrado, bicho doido, e ele coloca no texto, coloca no púlpito dele e abre a boca para pregar o segundo sermão. E ele começa dizendo o seguinte: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, seus miseráveis? Se fosse baiano ele falava assim: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E João, ao sacar esse sermão, irmão, pancada, uma mensagem dura. E eu falo agora, todo mundo acaba de desviar. Não, quando João acaba de pregar esse sermão, e veja vocês que João não chamou eles de cobra, porque se chamasse de cobra estava tudo certo, porque cobra não tem veneno. Se chamasse de serpente, estaria mediano, que tem um grupo de serpentes que tem veneno, que é peçonhento. Mas João chamou, irmão, de víboras. Víbora fala de um grupo dos ovípedos, que é um grupo de cobras que tem a capacidade, tem presas compridas, perfuradas, tem gengivas altas, tem, na verdade, peçonha por sobre as suas gengivas, e elas são capazes de inocular a sua peçonha em quem se aproximar dela. É um grupo de cobras, é um grupo de víboras que tem a cabeça triangular, portanto fala de um pensamento formatado pelo pecado, um olho bem pequeno, achatado, fala de pequena visão, de pessoas que não conseguem enxergar as visões daquilo que é de Deus. E essa característica das víboras as definem por todos os reptologistas como animais peçonhentos, animais que podem causar dano. E João, ao saber que aqueles homens causavam danos doutrinários, que as discussões bíblicas deles era para desviar o mais crente que tinha, porque tem gente que é assim, pelo amor de Deus, vai ter um dom para arrumar enguice na Bíblia aqui, que é um negócio sério, e vai na porta dos outros, quer discutir se é a mulher de Caim, quem era a mulher de Caim, e vai discutir se Adão tinha umbigo ou não, porque Adão não tinha umbigo, porque Deus fez Adão no bolo. Ué, e se Deus quis pegar o dedinho, chegou na barriga de fazer assim, ó, fiz um umbigo nele, vai saber? E são pessoas que querem discutir venenos, discutir o sexo dos anjos. E aí João os trata como raça de víboras. E a última, aqui seria a segunda característica da igreja, eu falo e agradeço a oportunidade, é que quando João termina de pregar esse sermão, vem o primeiro grupo dos crentes humildes e fala: João, o que nós devemos fazer? Ele fala: olha, arrependei-vos, e quem tiver 2 túnicas, dê uma túnica para quem não tem nada, tá bom? Tá bom. Aí vem o segundo grupo, que é o grupo dos cobradores de impostos, e eles se aproximam e falam: e nós, que faremos? Foram os publicanos. João disse: olha, a ninguém cobreis mais do que deve ser puxado, do que é dito, tá bom? Não cobra não, para com esse negócio de propina, para de ficar, desviando recursos financeiros, públicos. Vocês podem continuar sendo funcionário público, sim, viu, publicanos, mas não cobrem imposto além. Eu sei que vocês são funcionários da Receita Federal de Israel, porque na verdade, irmãos, aqueles homens participavam de uma licitação em Roma, ganhava então a licitação, eles tinham o direito de cobrar imposto ali na província e repassar para o Império Romano. O Império Romano repassava para eles a comissão. Só que muitos deles cobravam o dobro, de maneira que eles se enriqueceram. Zaqueu foi um desses. E aí João fala: pode continuar sendo, mas a ninguém cobreis mais. Quando João está terminando de dar essa resposta para o segundo grupo, vem um grupo dos polícias. A Bíblia diz que um grupo de soldados, Lucas capítulo 3, se não for a memória, 17 a seguir, vem um grupo dos soldados e fala: e nós, o que fazemos? Aí João diz: olha, a ninguém façais mal. Não faça mal, não trate ninguém mal, e estejam contentes com o vosso soldo. Quer dizer, contente com o salário de vocês, não fiquem extorquindo o povo não, tomando nada de ninguém não. E aí quando eu vejo essas 3 respostas do João para esses 3 grupos distintos, eu entendo e percebo a segunda característica da igreja do deserto. Ela, independentemente do grupo que for, ela sempre tem uma palavra, uma resposta para as indagações do mundo. Ó igreja de Cristo, que o Senhor possa olhar para nós essa noite e nos enxergar como a igreja do deserto, que nós possamos compreender
que tais características têm que estar presente em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Em nome de Jesus, nos coloquemos em pé, irmãos. Meu Deus, eita glória. Aleluia. Enquanto os meninos vão solando aí, eu quero fazer 2 convites nesta noite. O primeiro convite é para você. Eu sei que não deu para terminar, mas nós vamos botar aqui um outro dia. O pastor já combinou, vai me dar 10:06, para pegar até 10:09, 3 horas, ó. Eita glória. Pronto, vou trazer minha mala e já ficar aqui. Glória a Jesus. Eu quero saber onde tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus nesta noite e quer passar a fazer parte desta igreja, que quer externar as marcas. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. As marcas dessa igreja não são visíveis. Não é o nosso estereótipo, não, senhores. As marcas dessa igreja são percebidas, são perceptíveis pelas hostes espirituais, da maldade, pelos demônios, por Satanás, por espíritos malignos que vêm para destruir. E ao olhar, percebe que não pode tocar a tua família, porque tem as marcas de Cristo, está sobre você. São marcas que são impressas na alma, no caráter, na personalidade. São impressas não pelo líder da terra, mas pelo líder supremo, o Senhor Todo-Poderoso. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Deixa eu conhecer você. Enquanto você pensa se vem ou não, eu quero saber onde está o primeiro crente que quer receber graça de Deus nesta noite, para continuar sendo a igreja do deserto, para que o mundo veja na tua vida as marcas de Cristo. Se tiver um crente para receber essa oração, eu quero chamar você para vir aqui na frente. Eu vou orar por você. Eu quero saber onde está a segunda pessoa que quer vir aqui na frente receber essa oração. Por que a segunda, pastor? Porque a primeira pessoa que precisa receber essa oração e dessa graça já desceu, que sou eu. Eu sou a primeira que preciso receber. Preciso ser notório. O mundo tem que notar em mim a necessidade. O mundo tem que olhar em mim e ver marcas que são inconfundíveis, que faz com que eu me torne diferente. Veja, eu sei que não é fácil, a batalha é grande. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, em um dado momento, ele, ao enfrentar tantos problemas financeiros, passar fome, seu laboratório pegar fogo, ser excluído, ser bancado por outras pessoas, ele chegou a um ponto e escreveu nos seus livros: os homens são feitos de carne, mas às vezes precisam viver como se fossem de ferro, tratando da dureza da vida. Vem, eu quero orar por você, pelo senhor e pela senhora. Você que é crente, eu sei que não é fácil, irmão. A beleza é grande, já tem 3 aqui que precisam da bênção. Eu e mais essas 2 irmãs. Se tiver mais alguém, vem. Enquanto você que é crente pensa se vem ou não, eu volto ao primeiro convite. Onde tem alguém para entregar a sua vida a Jesus? É noite de entregar a sua vida a Jesus. Vem, vem. É noite de reconciliar. É noite de voltar aos braços do Pai. Ei, esta oportunidade ninguém de nós garantimos ofertá-la novamente. Um dia, quando o pastor Bernard Johnson realizava uma cruzada no Vale do Angabaú, aqui no Brasil, ele é notificado do problema de saúde de Elvis Presley, e ele era amigo da família dos Presley. Ele volta para a América, e lá vai visitar Presley, e no leito de morte ele oferece Jesus novamente para Elvis Presley, e diz: Presley, é hora de voltar aos braços do Pai. Elvis Presley, que foi tirado da igreja pelo tal do Frank Sinatra, quando viu Presley solando o hino da mocidade, após o ensaio, parou do lado de fora, esperou terminar o ensaio, e lá só Presley pelo rock, e ele foi então endeusado naqueles dias. Presley responde então para o pastor Bernard Johnson, que estava aqui no Brasil, que deixa o seu filho Ted Johnson tomando conta da escola ETAD, Escola de Estudo Teológico da Assembleia de Deus em Campinas, e vai à América. E lá ele diz: pastor, se eu reconciliar com Cristo, eu não serei eternizado como o rei do rock. Presley deixou escapar a única oportunidade que poderia fazer-lhe entrar na eternidade ao lado de Cristo. Não cabe a mim dizer se ele não se arrependeu segundos antes de morrer. O fato é que esta noite, esta oportunidade é singular, não é plural. Todas as oportunidades que são ofertadas aqui são singulares, porque não garantimos que teremos um outro culto, porque Jesus pode vir buscar a sua igreja nesta madrugada. Tem mais alguém? Se não tem, eu quero orar por você nessa noite. Fecha os teus olhos, por gentileza, curva a tua cabeça. Ó bondoso Deus e eterno Pai, Senhor, estamos diante de tua presença. Eu quero te adorar pela igreja de Jardim Taima, pelos ouvintes que neste momento são alcançados pelas ondas, Pai querido, desta rádio, dessa TV Taima, transmitida online, esta live do culto pelo Facebook, e tantos quantos têm acesso
a esta programação. Pai, eu apresento a Ti. Peço a Ti, Senhor, fortalece o Teu povo. Senhor, nós estamos perdendo as marcas da igreja de Cristo. Pai, a marca da oração já está sumindo de muitos de nós. A marca da humildade está desaparecendo de muitos templos. A marca do arrependimento está fora de muitos de nossos altares e de nossas igrejas. Mas, Pai, aqui estamos nesta noite dependentes de Ti, pedindo a Tua bênção. Ajuda-nos, meu Senhor. Fortalece-nos, dai-nos de Tua graça. Ajuda as famílias, meu Senhor, a Te servir. Pai, eu oro agora pela mocidade que tem sido assediada por uma sociedade promíscua. Pai querido, uma sociedade heterogênea de valores maléficos. Eu oro pelos adolescentes agora, que são assediados na escola, na rua, na comunidade onde vivem, nas redes sociais, nas plataformas, Pai querido, virtuais. Muitos dos Teus filhos estão sendo aliciados, assediados por grupos que não compactuam com os valores sagrados, que os identificam, que os caracterizam como igreja de Cristo. Oh Pai, ajuda os nossos jovens, ajude os nossos adolescentes, ajude as famílias, meu Senhor. Guarda-nos, ó Pai, ajuda-nos a preservar, ó Pai querido, os valores que a cruz emanou sobre nossa alma. Este é o pedido que eu faço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo. A igreja diz: amém. Deus abençoe, meu pastor. Meus amados irmãos, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Quantos aqui querem que o pastor Maurício volte? Diga amém. Já está convidado. Os trabalhos no decorrer da semana continuam. E nós estaremos despedindo a igreja. Não esqueça do nosso compromisso na terça, na quinta-feira aqui, com toda a igreja em nome de Jesus, viu? Se Deus é por nós, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito de Deus, esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. E todos nós dizemos: amém. Paz do Senhor. Abrace o seu irmão, abrace a sua irmã. Para os irmãos que estão aí ligados conosco através da rádio, a paz do Senhor a todos.